Mas que legal, achei muito bacana esse trabalho importante, né? Tem muita mulher aí. Outro dia eu recebi uma mensagem assim, não foi oi, não foi nada. Vamos lá? Vamos, depois eu falo. Tá. Gravando. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Rede MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui você tem um ponto de apoio para o seu desenvolvimento e para mostrar mulheres reais com histórias bem bacanas. Hoje eu tenho aqui uma amiga de muitos anos. O nome dela é Juliana de Souza Gittel, conhecida como Ju Gittel. Ela é administradora de empresas, chefe de alimentação viva, pós-graduada em metabolismo e emagrecimento e master coach de saúde integrativa. Ju, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bom, se você busca inspiração, aqui você vai encontrar muita coisa bacana nesse bate-papo, onde você vai aprender que o seu lugar de agora não é aquele que você quer estar. Então, movimente-se, menina. Ju, conta pra gente como que você se tornou Master Coach em Saúde Integrativa. Como que começou essa sua jornada? De onde que saiu essa ideia? Sim. Bem, eu começo minha vida profissional em um lugar totalmente diferente desse, né? Mais com trabalho empresarial, trabalhava com treinamento de vendedores, em loja, sempre comércio. Então, fazia treinamento em lojas de shopping, trabalhava aqui em Itapecerica, onde eu moro também, enfim. E em um dado momento da minha vida, eu comecei a ficar doente. Na verdade, eu comecei a ficar doente muito antes, é porque a gente não entende que sintomas que a gente pensa que é do dia a dia já são um adoecimento que vai estourar em alguma coisa maior lá na frente, né? Já é um início que a gente não está percebendo. Exato. Então eu tinha muito, sabe? Por exemplo, intestino super preso, aquela coisa de você ir ao banheiro 2 vezes na semana. Isso já é um aviso de adoecimento. Hoje eu tenho esse entendimento, não tinha, Nossa. né? Mas tinha sinusite o tempo todo, tinha infecção de urina o tempo todo, aí vem uma candidíase. Essas coisinhas que eu repetindo e a gente fala assim, não, todo mundo tem, né? Mas depois, mais pra frente, já veio hipertensão muito cedo, quando eu era nova ainda, com 35 anos eu já estava tomando remédio para hipertensão. Caramba! Então as coisas foram se acumulando. E quando eu cheguei ali, quase nos 40 anos, eu fiquei ruim mesmo daí, né? Muitos problemas articulares, joelho. Tinha dia que eu não conseguia nem levantar para trabalhar, de tanta dor no joelho. Ombro, de chegar, não conseguia abrir uma torneira, assim, sabe? Bem, tem alguma coisa errada. E um cansaço. Foi onde eu descobri as 2 doenças autoimunes, que estavam, assim, realmente acabando com a minha qualidade de vida. E esses eram sintomas? A dor articular é um sintoma muito típico, né, da doença autoimune. Tem muitos, mas a dor articular e o cansaço, principalmente de manhã, quando você vai sair da cama, você sente que seu corpo não responde. É um sintoma típico também da doença autoimune. Isso era muito forte para mim. E nesse momento eu me vi ali sem qualidade de vida nenhuma. Comecei o tratamento, fiquei 2 anos tratando com tratamentos tradicionais. Eu sempre fui meio natureba, mas não muito, sabe? Gostava de homeopatia, essas coisas, mas acabei caindo na medicina tradicional porque a homeopatia não deu jeito. Fiquei 2 anos, cheguei a tomar remédios fortíssimos, cheguei a tomar 24 remédios por dia. No cúmulo e sem qualidade de vida ainda. Melhorei, consegui trabalhar, as dores melhoraram, mas vivia cansada. E depois pode perguntar. Você teve uma depressão também, não teve? Numa época? Eu tive uma época, mas eu acho que em 2 momentos da minha vida, né? Eu acho que nesse momento eu também fiquei num processo, pelo menos pré-depressivo, porque você ficar limitada, eu sempre fui uma pessoa assim, de acelerada, de fazer as coisas, Sim. né? E aí você não consegue andar direito, você não consegue fazer suas coisas, você tem dor o tempo todo. Isso é muito angustiante internamente. Então, eu passei por um processo de profunda tristeza, sabe? É frustrante, né? Se não era uma depressão, estava muito perto também, né? Eu acho que todo mundo que tem muita dor física caminha para um processo depressivo, né? E aí, depois de 2 anos tratando, eu não via melhora e eu me via com uma vida, assim, de médico, remédio, exame e sem muitas melhoras. E aí aconteceu, sabe quando tem o divisor de águas, né? Eu fui fazer uma viagem e
ia ficar 22 dias fora. E eu, na minha mala, tinha mais de 500 cápsulas, porque 24 comprimidos vezes 22 dias dá 500 e tantos remédios. E quando eu visualizei aquele pacote, assim, enorme de remédio, eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. E daí eu viajei, tomei os 500 remédios, mas eu voltei. Aí eu decidi dar um novo rumo para minha vida. Eu falei, eu preciso de alguma coisa. Só que a medicina hoje, ela é voltada para a doença, não para a cura. Então, esse é um grande problema, porque vão te dando remédio em cima de remédio. Cada remédio tem um efeito colateral que vai te piorando. Ajuda aqui, piora ali, ajuda aqui, piora ali. Eu falei, não, eu quero uma coisa natural. E aí eu comecei a pesquisar. E sabe, Márcia, tem uma coisa que eu acredito muito, que é na força do querer. A gente precisa querer. E eu queria tanto a minha cura. E eu acreditava tanto que eu ia encontrar um lugar de cura. Era muito forte, sabe? Tanto o desejo quanto a fé de que eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu não vou mais tomar esses remédios. E daí, na época era Facebook, né? Passou um bannerzinho, assim, de alimentação viva. Eu cliquei. Aí ofereci uma palestra gratuita, eu entrei. Vamos lá ver o que é isso. Exatamente. E hoje, essa é a minha profissão, né? Eu ensino outras mulheres a se curarem a partir dessa minha cura, porque eu entrei, conheci como que fazia, já nos primeiros 15 dias, assim, assistindo, vendia um curso online, né? Nessa palestra, no final vendia um curso online. Eu comprei, eu nunca tinha entrado na cozinha, eu tinha aversão, horror de cozinha. Só comia comida pronta, desde de tudo, sabe? De miojo, restaurante, eu não comia comida em casa. Os fast food da vida. Fast food todos, em casa até aqui, aquelas coisas, né? Em vez de comprar um queijo amarelo, eu vou comprar um queijo cottage. Mas assim, essas coisas, não era uma alimentação saudável. E eu tive que encarar, né, aos 40 anos, me apresentar para minha cozinha, falar, oi, eu existo. E ali eu comecei um grande processo de transformação na minha alimentação através da alimentação viva. E em 6 meses, exatos 6 meses, eu não tomava mais nenhum remédio. Com uma orientação, eu digo, praticamente minha, porque o curso era gravado, eu ia assistindo as receitas. Era um curso de receita, e eu ia fazendo. Então, sem nada extra, só uma mudança de comida. Em 6 meses, eu deixei 24 remédios, deixei todas as dores. Ia pra academia, emagreci 20 quilos nesses 6 meses. E você continuou com acompanhamento médico para que ele, por exemplo, te desse uma alta? Então, foi bem triste. Isso foi um marco na minha vida também, um dia que eu nunca me esqueço. Porque quando eu cheguei no médico e eu tava maravilhada com essa história da alimentação viva, sabe? Eu falei assim, eu encontrei uma cura, olha isso. Eu expliquei para ele o que era. Aí ele virou para mim sem nenhum medo de me ferir eternamente, sabe? Falou assim, foi muito forte essa frase. Olha, pode fazer isso daí, faz muito sentido e é muito legal, mas não pare de tomar nenhum remédio, porque se você parar, você vai voltar aqui e eu não vou mais ter nada para fazer com você. Tipo, você vai morrer. Lavo minhas mãos. Exatamente. Aí eu tinha ido sozinha ao médico, eu saí, sentei no carro e chorei. Porque ele derrubou tudo aquilo que eu tinha construído dentro de mim, sabe? E naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão. A decisão era acreditar na minha intuição, no que eu tinha escutado, sentido, no que tinha revigorado a minha fé, a minha esperança de vida, ou acreditar no que um médico tinha dito. Então, realmente foi muito difícil. Eu chorei muito e falei, eu vou fazer. E se o resultado for a morte, é melhor morrer tentando. E aí eu fui. E com isso você, de cara, perdeu peso. 20 quilos foram embora. Eu não percebi. Eu percebi porque as roupas... Porque não era a intenção. Embora, assim, a minha vida inteira, desde muito criança, eu sempre fui gordinha, eu sempre quis emagrecer. Era um desejo, mas aquele momento, meu foco era viver sem dor e sem remédio. Isso foi eu falo que foi um plus, assim, um presente, né? Que veio no pacote da alimentação viva. Aí depois, na cidade, todo mundo que me conhecia me via, falava, como que você emagreceu, né? Porque das nossas dores ninguém sabe, do nosso peso todo mundo vê. É verdade. Aí foi onde eu fui... Aí, assim que eu terminei de assistir o curso e tive esse processo de cura, eu já fui me fazer uma formação para ser chefe de alimentação viva, para ensinar essa alimentação.
eu fiz uma formação de chefe educadora, né? Que eu poderia ensinar. E daí, na sequência, eu fiz a pós-graduação em metabolismo e emagrecimento, porque era o que as pessoas me pediam. Eu queria emagrecer igual você emagreceu. Daí eu falei, bem, se nesse momento as pessoas ainda não estão buscando uma cura, então que elas comprem um emagrecimento e recebam a cura e recebam a qualidade de vida junto, né? Porque, na verdade, esse seu trabalho não é de emagrecimento, é da vida saudável, que vai te trazer essa cura de todos esses problemas. A pessoa não tem essa consciência ainda, ela procura só a estética, né? Exatamente. Isso é um problema, né? E é um problema também que eu acho que está relacionado a uma questão muito cultural de nós mulheres, Sim. porque a gente sofre essa exigência desde pequena, de estar, veja um menino e uma menina, né, criança, ela tá cheia de lacinho, vestidinho, não sei o quê, e o menino tá lá de chinelo, bermuda e tá feliz da vida, se sujando. Então a gente tem essa exigência. Hoje, eu trabalho, né, com emagrecimento, mas o meu foco é muito mais em curar pessoas, e eu não digo nem assim, curar de uma doença autoimune, de uma hipertensão, é uma cura do ser, sabe? Porque quando você se conecta com uma alimentação natural, muda a forma que você pensa, muda a forma que você se relaciona com a vida, é uma limpeza interna que reverbera no externo, né? Sim. Você muda a forma que você vive, você tem muito mais qualidade de vida, e o peso é só uma consequência de tudo isso, ele vem no pacote, né? O peso, a pele, a vontade de levantar cedo, de fazer as coisas, muda tudo, né? Muda tudo, E hoje, assim, eu assumi também uma postura que acabou sendo algo que eu comecei a defender, que eu não estou colocando isso como uma bandeira, mas que eu tento passar através de mim, desconstruir esse modelo da mulher perfeita, né? Quando eu optei, falei, não, eu vou deixar meu cabelo branco, eu não faço as unhas, e eu escolhi ser assim, porque quanto que eu sofri, sabe? Eu era uma mulher que levantava de manhã e eu usava, eram 2 tipos de rímel, um para alongar e um para encher, no mínimo 3 sombras. De pele eram uns 8, porque tinha o negócio de contorno da boca, do contorno do olho, do não sei o quê, sabe? Muita coisa. Eu fui muito escrava disso. E aí, quando eu me conectei com a natureza, eu vi que através de uma alimentação natural e saborosa, porque é isso que eu ensino, você viver com saúde e prazer, sabe? Não é pra gente ser infeliz e viver de alface, não é essa a ideia. A ideia é comer bem gostoso, que é o que eu faço nos meus retiros hoje. Eu trago as pessoas para ter uma experiência de que pode ser muito boa a comida natural. E que, através da natureza, você consegue dar uma revigorada no seu corpo, que às vezes você nem precisa de tantas coisas externas para você se sentir bem com você mesma, né? Exatamente. Que a gente pode, dentro de uma simplicidade, ser feliz. Então, dentro desses seus retiros, que é com que você trabalha hoje, você mostra uma nova forma de enxergar a vida e se conectar consigo mesma. Exatamente. Olha aí, gente, tem tudo a ver com MCCM, hein? Tudo a ver com a gente. Gostei muito disso. É isso. Aí a gente trabalha com alimentação natural, autoconhecimento, terapias de autoconhecimento. A gente traz muito também a cultura brasileira, porque é outro ponto, né? A gente é acostumado a desvalorizar. Sim. Nós somos do mesmo tempo, né? Sim, sim. Hoje é comum a gente ter os produtos importados, mas no nosso tempo não tinha. Tinha uma coisa importada, meu Deus, eu comprei o shampoo importado, uau, né? Então, a gente sempre foi acostumado que o que está de fora é importante. E isso passa por a nossa não valorização de quem somos. Nós somos brasileiros, a gente é um povo maravilhoso, guerreiro, animado. Você vai lá numa comunidade, às vezes num domingão, o cara vai ter a comida só do amanhã e ele tá tocando o samba dele, ele tá rindo, ele tá dançando. Olha que povo lindo. Acredita muito, né, em tudo. E a gente, enquanto mulher, né, a gente tem que se valorizar, brasileiras maravilhosas, nós somos poderosas. E eu trago isso muito nos retiros também. Eu sempre trago indígenas para fazer cantos e danças indígenas, para a gente se conectar com a nossa com a nossa ancestralidade, com a nossa terra, né? Então, envolve bastante coisa, assim, pra gente, de reconexão com o que a gente é, porque a gente é incrível e a gente esquece. É verdade. E a gente tem uma luta muito grande, enquanto mulher já se tem essa luta, né? Sim. E você
assumir essa tua postura de eu não vou usar maquiagem, eu não vou pintar o cabelo, eu não quero fazer as unhas. E olha que mulher linda! Que incrível isso, né? Tudo reverbera mesmo, tudo vem de dentro para fora. Bom, e nessa sua jornada, quais foram os seus maiores desafios? O que foi aquele momento que você falou assim, cara, eu não vou conseguir? Sim, olha, eu acho que um dos maiores desafios quando a gente quer manifestar esse momento da mulher curada que cura é financeiro, né? Porque você sabe que você tem um servir para o mundo e como que você vai iniciar isso? Porque você precisa do salário lá da empresa que está te arrancando sua pele. Como que você vai viver daquilo que você gosta, daquilo que você faz bem, que faz bem para as pessoas, mas as contas estão caindo e o dinheiro não vem, né? Exatamente. Eu acho que essa fase de transição foi um grande desafio. Assim, eu digo mais um desafio profissional, né? Porque tiveram os desafios pessoais também. Então, eu me organizei muito, assim. Eu acho que isso é algo importante, que eu acho para qualquer pessoa que esteja ouvindo, que deseja fazer uma transição de carreira, que sente que precisa para o seu empoderamento pessoal, para sua felicidade, se organize para isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu cortei todos os meus cartões de crédito, porque se eu tiver dívida, como que eu vou precisar de mais dinheiro? Então, eu esperei... E ainda não estava entrando. Exatamente. Eu cortei antes de desligar da empresa, eu já comecei a fazer uns workshops de final de semana, ensinar o pessoal na alimentação ali num sábado à tarde e tal. E fui cortando dívida. Aí, quando eu fiquei zerada de dívida, eu reduzi o máximo meus custos para ficar com um custo de vida bem, bem menor. E aí, eu comecei. Já estava ganhando um pouquinho, mas não chegava a 10% do meu salário de antes. Não dava ainda para viver daquilo. E aí, depois que eu fui... Mas, assim, a gente precisa ter coragem, né? Para acreditar que a gente é capaz e trabalhar. Porque sem trabalho não sai, né? Perfeito. Então, trabalhar. E, assim, de desafio pessoal, é interessante falar isso, mas um dos maiores desafios hoje de você se alimentar bem é o desafio social. Você não é mais convidada para os lugares, porque, assim, vamos supor, hoje eu não como carne. Depois que eu fiz essa transição, eu acabei deixando as carnes de lado. Aí o seu amigo vai fazer um churrasco no aniversário dele, ele não te convida. Já não te convida. Só que eu iria numa boa sem comer a carne, entendeu? Então, você começa a enfrentar uns certos desafios sociais, porque a gente vive numa sociedade doente. Aí, quando você tenta ser saudável, você vira uma pessoa estranha. E acaba... As pessoas se incomodam porque elas não sabem o que oferecer pra você. Não é nem maldade, sabe? Sim. Fala, mas se ela vier aqui, que eu vou pôr pra ela comer e tal? Então, isso é bem complicado. Você acaba sendo deixada de lado muitas vezes. Eu vejo que muitas pessoas que fazem uma transição alimentar para uma vida mais saudável, elas voltam atrás por causa do social. Hoje, nos meus cursos online, eu tenho aula sobre isso. Como lidar com isso, de tão profundo que é, sabe? E acaba sendo uma dor, assim. Sim. É uma coisa que traz um novo, né? O novo sempre assusta. E aí as pessoas não sabem como te receber e acabam te excluindo. Exato. E aí causa uma outra dor. Exatamente, porque daí toca numa ferida que é das mulheres, né? Da rejeição. A gente tem essa ferida de uma forma generalizada. Sim, já é intrínseco. Intrínseco. E aí você começa a receber esse certo isolamento social... de portas abertas, né? Porque você não está isolada e você é isolada. Então, precisa trabalhar com isso. Eu percebo esse tipo de coisa, por exemplo, que eu não bebo. Nem eu, nem meu marido. E aí, os nossos amigos vão sair, vai ter alguma coisa, a gente não é convidado porque a gente não bebe. Né? Mas eu encho a cara de Coca-Cola. E o pessoal tem essa questão mesmo. Eu tive uma funcionária que ela era celíaca. Aí, às vezes, eu olhava, não trouxeram marmita, não sei o que lá, eu morava ali. O que eu vou dar? E eu passei por isso. Mas eu chamei a menina, falei, o que você come? Porque além de ser celíaca, de não poder com glúten, ela tinha um monte de alergias. Então, ela não podia comer um monte de derivados de um monte de coisa. Falei, o que você vai comer? Eu vou te dar arroz e ovo, pode? E aí começou assim, com arroz e ovo. Aí ia fazendo a salada, fui descobrindo outras comidas. Mas a gente também precisa passar por essa educação. Porque a gente também não tem o conhecimento, né? Exatamente. É bem difícil mesmo, bem complicado. Sim. E o que te manteve motivada para ficar lá, firme e forte?
Você tinha uma rede de apoio que te ajudou nesse começo, nessa transição toda? Como que foi? Olha, praticamente não. Eu meio que fiz tudo sozinha, né? O meu companheiro, ele sempre me apoiou, mas ele tinha o trabalho dele, também estava fazendo transição de carreira, também não tinha grana. Então, financeiramente, ele não tinha como me apoiar, mas assim, me apoiava pelo menos acreditando em mim e muitas vezes me ajudando ali no final de semana, num workshop, uma coisa que eu estava ensinando, ele ia junto, lavava os pratos, me dava um apoio. Então, esse foi meio que o apoio que eu tive. Mas a maior motivação para continuar realmente é ver as pessoas se curando. A hora que você vê uma mulher curada, porque são tantos casos, sabe? Logo no começo, as primeiras pessoas que eu ensinei, eu me lembro que teve uma mulher, ela chegou para mim e falou: olha, eu tô com 80% de uma parte das minhas artérias fechada já por causa de colesterol que vai acumulando. Eu posso ter um infarto, eu posso morrer a qualquer hora, né? E eu não tenho grana para fazer a cirurgia, eu tô na fila do SUS e eu não sei quando vai sair essa cirurgia. A gente precisa ficar esperando. Pode demorar anos. E eu tô desesperada, porque eu quero viver. Daí eu falei, você tá disposta a mudar a sua alimentação, a fazer o que eu vou te ensinar e tal? Daí ela, eu tô muito disposta. Ela não tinha até a condição financeira para fazer o meu curso. Eu fiz uma questão bem especial para ela, de valores e tudo. Ela nem tinha a possibilidade financeira de comprar todos os ingredientes, então nós adaptamos a ingredientes que tivessem dentro da realidade dela. Sim. E em 6 meses, essa mulher, de 80% de obstrução, só com alimentação. A gente não mexeu em nada, porque eu não tenho formação para mexer em remédio, em nada, Exato. né? Então nós mexemos em comida natural. Ela melhorou, de 80% da obstrução foi para 50%. Em 6 meses, essa mulher perdeu peso pra caramba, acho que ela perdeu uns 15 quilos. Caramba. Se sentia super vitalizada, depois continuou. Ela virou a modelo, eles colocaram lá, ela ganhou um negocinho de modelo do hospital onde ela estava sendo atendida, sabe? De modelo de superação. E depois ela não precisou mais fazer. Depois de 1 ano, ela não precisou mais fazer uma cirurgia de alto risco, que ela poderia tanto infartar a qualquer momento, morrer na mesa de cirurgia, porque ela aceitou comer natural. Aí quando você vê isso, não tem motivação maior na vida do que você ver que você conseguiu ajudar alguém, que a pessoa tá bem, recuperou ali a vida, como aconteceu comigo, né? Então, quando você passa por algo e você vê isso acontecendo no outro, é muito profundo. Aí você quer mais daquilo, né? Aquilo, assim, alegra sua alma. Você foi buscar uma cura para si mesma, modificou completamente a sua vida e você poder levar isso, porque você é o maior exemplo que tem de que dá certo, né? Sim, com certeza. E assim, a alimentação natural, ela não tem uma coisa, por exemplo, então ela é boa para doença autoimune, ela é boa para colesterol. Ela reequilibra o seu corpo inteiro. Então, nesses 10 anos que eu trabalho com isso, eu já vi cura de tudo. Porque não é a alimentação viva que cura, é o reequilíbrio do organismo da pessoa pelo um alimento. Na verdade, a gente tira só o que está atrapalhando, né? Aí o próprio organismo se reequilibra. Então, eu vi gente que zerou marcadores de câncer, que parou de ter queda de cabelo, que parou de ter rosácea, que parou de ter sinusite, que parou de ter síndrome do ovário policístico, que conseguiu engravidar, estava há anos em inseminação artificial, tudo parou tudo, começou a comer direito, engravidou, tá lá com a criança linda, maravilhosa no colo. Então, assim, tudo que você pode imaginar. Aí não dá para você parar mais. Tem momentos que é difícil, que é muito trabalho, que a gente até pensa em desistir, né? Mas não dá, porque são tantas curas, né? E eu acho que a gente não sabe onde essa nossa cura, que foi para o mundo, pode chegar. Porque você não sabe quantas pessoas essa pessoa, por exemplo, hoje eu tenho alunos no mundo inteiro. Tem uma aluna da Austrália. Para quantas pessoas ela ensinou isso lá? Eu não sei aonde que isso chegou, sabe? Então, às vezes, está muito além daquilo que a nossa própria mente pode visualizar. E eu acho isso muito especial. Vai propagando, e você atinge um número imenso de pessoas, né? Exatamente. O que nós fazemos aqui, o nosso trabalho de formiguinha é exatamente isso. Trazer essas histórias de mudança, essas histórias de que, sim, é possível a gente mudar, é possível a gente encontrar um equilíbrio, encontrar algo de bom para se fazer e mudar vidas. Dentro do MCCM, nós temos 4 pilares de trabalho, de desenvolvimento, que é o autoconhecimento,
porque você precisa se conhecer para saber seus limites, saber o que você quer, o que você não quer, o que você pode ou não pode. Sim. A autoestima, porque a partir do momento que você conhece, você gosta. O autocuidado, que se você conhece e gosta, você vai cuidar. E o desenvolvimento de potencialidades, onde você se encontra e já está um pouco além, que é você descobrir aquilo que você faz de melhor e fazer disso o seu meio de vida. Né? Sensacional. Dentro desses 4 pilares do MCCM, o que você acha que seria de maior desafio para as mulheres que estão tentando uma mudança de vida, uma transição de carreira, como você fez? Olha, pensando com a cabeça de hoje, não de quando eu fiz a minha mudança, tá? É o autoconhecimento. Eu sinto que a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro. A gente é muito fácil para olhar para fora, né? E julgar, apontar, né? julgar. Mas olhar para dentro, que é a coisa mais importante da nossa vida, às vezes é realmente difícil. A gente, às vezes, não quer. E eu vejo o quanto, por exemplo, essa questão mesmo da rejeição, né? Quantas mulheres chegam nas minhas mentorias e começam a ter um desenvolvimento maravilhoso, elas param com remédio, elas se sentem super energizadas, elas falam, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Aí quando ela vai lá e a família começa, ai, mas faz outra comida para mim, não quero comer só comida. Daí o amigo não convida para o churrasco. Daí ela vai num casamento e se sente esquisita, porque tá todo mundo comendo de um jeito, ela de outro. Daí por conta de não se autoconhecer e não se empoderar através desse autoconhecimento para dizer, eu sou diferente, tá tudo bem, isso é legal, é bom, e as pessoas vão me aceitar assim, ela desiste do projeto dela e ela vai de novo para um lugar que ela estava, que é pior para ela, por aceitação do outro. Então, assim, o que é isso? Falta de autoconhecimento. Exatamente. Então, eu acho que a base de tudo é o autoconhecimento. Quando a gente começa a entender quem a gente é, como você falou, os nossos limites, e a gente aprende a colocar limite para o outro também, aprende o nosso espaço no mundo, a gente é capaz de qualquer coisa, né? O empoderamento mesmo, pessoal. Isso mesmo. E a Ju de hoje, se ela pudesse voltar no tempo e deixar um recado para a Ju de 20 anos atrás, o que você falaria? Ai, meu Deus. Olha, eu falaria para ela, siga os seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sabe? Às vezes quando vem trabalho, filho, aquele monte de coisa, a gente acaba deixando os nossos sonhos para trás. E como é bom, hoje eu vivo o meu sonho. Né? Eu faço o que eu amo. É super simples, não é um desafio todo dia, trabalho muito. Não é que assim, nossa, é uma delícia. Fica lá fazendo vídeo pro YouTube. Dá trabalho pra caramba. Você tá aqui gravando, você sabe que isso é trabalhoso, que tem todo um trabalho por trás, uma preparação. Então, assim, a gente trabalha muito, mas quando a gente não perde, sabe, essa capacidade de sonhar, de acreditar, de fazer e de transformar, é muito legal. Eu acho que esse é o recado que eu deixaria para ela. Eu conheci uma Juliana de quase 30 anos atrás, né? Nós éramos crianças, nós fizemos a 5ª série, 6ª série juntas, né? E você realmente era uma menina muito sonhadora, muito alegre. E eu vou te falar que eu acompanho sua trajetória, acompanhei sua mudança e eu tenho muito orgulho de ser sua amiga até aqui, viu? Gratidão. E qual mensagem que você deixaria para as nossas telespectadoras que estão aqui, estão acompanhando, que querem saber mais, querem conhecer isso tudo? Fala pra gente, deixa uma mensagem para essas mulheres e já passa, faz o jabá, já passa teu arroba, onde que te encontra, quero fazer o curso, quero mudar minha vida. Tá ótimo, vamos lá. Olha, uma mensagem assim, muito do meu coração que eu deixo é que hoje, não é teoria da conspiração, mas nós estamos sendo muito controladas pela alimentação. Porque os alimentos que a gente tem aí no mercado, né, cheios de químicas, de aditivos, de tantas coisas que prejudicam a nossa saúde, alimentos inflamatórios, eles ajudam
para que a gente perca também o nosso empoderamento pessoal, porque todos esses alimentos destroem o intestino, e o intestino é o centro da nossa felicidade. A gente produz químicas naturais da felicidade através do intestino. Quando eu vou destruindo esse intestino através da alimentação, eu não tenho mais nem a competência de ser feliz. Se eu não estou nem feliz, como que eu cuido da minha vida? Como que eu vou atrás dos meus sonhos? Então, cuidem da alimentação, não só como uma forma de emagrecimento, não só como uma forma de cura da sua saúde física de uma doença já instalada, mas como cura interna e empoderamento do seu ser, porque quando você passa para uma alimentação mais natural, você vai ver as mudanças que vão acontecer na sua clareza mental, no seu poder de escolha, faz muita diferença. Então eu deixo aqui um convite muito amoroso para que vocês procurem uma vida mais natural, para que vocês saiam um pouquinho da parte dos embalados e vão para a parte da feira no supermercado, ou na feira de domingo, que é melhor ainda, né? E se permitam uma mudança que não precisa ser para ontem. A gente nasceu de 9 meses, né? Então dá para ir fazendo as coisas aos pouquinhos. A gente não precisa, mas eu não consigo, não gosto. Introduz. Lá no meu Instagram, que é @JulianaGittel, tem aquelas bolinhas que chama destaque, logo embaixo da minha foto, tem um lá que chama suco vivo. Começa pelo aquele suco, é só você entrar lá, abrir e printar a receita. Começa a fazer aquele suco todos os dias e em 30 dias, sem falhar, de domingo a domingo, entra lá e me conta o que aconteceu na sua vida, como que está a sua disposição, como que está o seu peso. Só com um copo de suco por dia, você já consegue fazer grandes mudanças no seu humor, no seu estado de clareza mental. Imagine você fazendo uma mudança um pouco maior. Então, eu deixo esse convite mesmo para vocês. E, claro, para conhecer as minhas redes sociais, tanto no Instagram, @JulianaGittel, como canal do YouTube, nós estamos com... Não tem tanta coisa, nós reativamos agora, vai começar a ter vídeos bem frequentes. E também convido vocês para participar dos meus cursos online, mentoria online, onde ali eu fico do seu lado todo o tempo, para que você possa viver essa transformação com comidas deliciosas, um acompanhamento especializado, tornando esse caminho muito mais fácil de seguir do que a gente fazer tudo isso sozinha. Perfeito. Ju, gratidão por você ter vindo, viu? Dividir um pouquinho desse teu conhecimento, dessa tua experiência com a gente. E sucesso na sua jornada. Gratidão também por esse programa lindo, né? Que ajuda mulheres. Nós precisamos dessa união, dessa força. Sim. Para a gente retomar o nosso lugar no mundo, o nosso poder. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. E esse foi mais um programa na TV das Artes, Rede MCCM. Se você também tem uma história de superação, de motivação e de inspiração, vem para cá, vem falar com a gente. Vamos trazer você e a sua história aqui para o programa. Gratidão. Marcelo, só um minutinho. Sim. Faz um favor para mim. Sim. Olha para ela como se ela estivesse falando. Fazer o destaque. Ah, tá. Os programas... Okay. Juliana, faz a mesma coisa para mim, por favor. Eu olho para a Márcia? Isso. Tá, mas eu falo ou não precisa falar? Não precisa Tá. falar nada. Ok, obrigado. Os programas eles vão ao ar aos domingos, às 8 horas da noite, www.tvdasartes.com.br. Tá. Eu vou te mandar no